Em gerações passadas, acreditava que líderes jamais deveriam se aproximar demais das pessoas que lideravam. Diziam ele, mantenha certa distância. Era uma frase que ouvia com muita frequência. Acreditava-se que os bons líderes deviam estar um pouco acima e também além dos seus liderados. Segundo a visão dos líderes passados, diziam, posso estar perto para liderar, mas longe o suficiente para não ser influenciado por eles. Com isso, uma pequena reflexão: quem chega ao topo só tem alguma coisa errado. Há uma charge na qual um executivo aparece sentado e desolado atrás de uma imensa mesa. Do outro lado, de pé, um homem humilde usando roupas de trabalho de confidência. Se isso serve de consolo para o Senhor, dizia um grande rapaz, também a gente se sente solitário quando está na base da pirâmide. E uma coisa bastante interessante, estar no topo não significa que você precisa ficar sozinho. O mesmo vale para quem está na base. Já teve bastante caso de pessoas solitárias porque estava na base da pirâmide, no topo ou no meio. Hoje, muitas pessoas percebem que a solidão não é um problema relacionado à posição que se ocupa, mas é uma questão de personalidade. Em geral, as pessoas imaginam o líder sentado sozinho, no alto de uma montanha, olhando o que o seu pessoal está fazendo lá embaixo. Ele é um sujeito separado dos outros, isolado e solitário. Daí daquela famosa frase, grande solidão quando está no topo. Mas é um argumento que essa frase nunca foi preferida por um grande líder. Se você está numa posição de liderança e se sente em completa solidão, isto é um sinal que está fazendo alguma coisa errada. Pense nisso. Se você é uma pessoa solitária, isso significa que ninguém está seguindo sua liderança. E se ninguém segue a sua liderança, você não está liderando ninguém. Que tipo de líder deixaria todo mundo para trás e seguiria sozinho uma jornada? Só aquelas pessoas egoístas. Os bons líderes levam os outros consigo para o topo. Promover a ascensão de outros é requisito fundamental para a liderança eficaz. Um belo ditado que diz: a solidão não é um problema relacionado à posição que se ocupa, mas é uma questão de personalidade. Apresento a vocês alguns fatos importantes sobre o topo. Considero a questão algo tão pessoal que o assunto tem me rendido muitas reflexões ao longo dos anos. Apresento aqui algumas delas. Ninguém jamais chegou ao topo sozinho. Poucos líderes alcançam sucesso sem o trabalho de muita gente. Nenhum líder bem-sucedido se não contar com a ajuda de alguém. Infelizmente, assim que chegamos ao topo, alguns líderes perdem o tempo tentando empurrar para baixo. E os que estão lá, alguns até mesmo bancam do rei da cocada preta por insegurança ou talvez medo da competitividade. Isso pode até dar certo por algum tempo, mas geralmente não dá muitas ações ou muito tempo duradouro. Derrubar provavelmente os adversários é algo que consome tempo e energia demais. E quem faz isso, ele se preocupa com gente que provavelmente está fazendo o mesmo. Em vez disso, por que não entender ou simplesmente estender também a mão a essa pessoa para que ela suba ao topo e propor a elas que se juntem a você no topo? Lembro bem de um grande ditado que diz: os bons líderes levam outros para o topo juntamente consigo. Chegar ao topo é fundamental quando se deseja levar
os outros consigo. Há muita gente no mundo sempre disposta a dar conselhos sobre o que não conhece. São como agentes de viagem mal intencionados, que lhe vendem uma passagem bem cara, desejando, espero que aprecie a viagem, diz ele. Depois nunca mais são vistos. Os bons líderes, por sua vez, são como guias turísticos de verdade. Conhecem o território porque já fizeram aquela viagem antes ou tempos passados e fazem o que podem para tornar o passeio agradável e proveitoso para todo mundo. A credibilidade de um líder começa com o sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros a alcançar o sucesso também. Para ganhar credibilidade é preciso que você demonstre possuir 3 características que são bastante relevantes a respeito desta liderança. Primeira delas, iniciativa. Você precisa se levantar para subir. Segundo, sacrifício. Você precisa abrir mão para subir. E terceira dela, maturidade. Você precisa se desenvolver para subir. Se você mostra o caminho das pedras, as pessoas desejarão seguir sua liderança. Quanto mais alto você chegar, maior será o número de pessoas dispostas a viajar ao seu lado. Faço aqui a minha conclusão. Se você chegou à conclusão de que está longe demais da sua equipe, seja por força ou por acaso, ou até mesmo de modo intencional, então está na hora de mudar. Sim, haverá risco, pode ser que magoe alguém, ou que alguém o magoe você. Mas se deseja de fato exercer a melhor liderança possível, não há alternativa não se proporcionar a estar próximo daqueles que estão ao seu lado.